Foi muito inesperado. O meu pai ele não estava doente. Ele já era uma pessoa idosa, né? Já tinha 60 anos, mais de 60. Ele tinha diabetes e já tinha tido um AVC antes. Mas ele não estava assim doente, ele estava se tratando de nada, com câncer, essas coisas. Foi inesperado. O que a gente sabe é que ele caiu da escada, mas a gente não sabe se ele... como ele morreu, né? Se ele caiu e ficou um tempo vivo, mas depois faleceu. A gente não sabe se foi de batida na cabeça, se ele quebrou alguma parte vital, né? Tipo o pescoço. Ainda não saiu lá no médico. E ele estava sozinho lá onde ele morava. Ele morava num sítio, ele estava morando num sítio e estava só nesse dia. Então só encontraram ele no outro dia. E aí a gente recebeu a notícia de uma forma muito brusca, né? E vivemos ali 2 dias bem pesados e tristes, porque é muito ruim você estar num velório e ver muita gente sofrendo e ver que uma pessoa se foi não da forma que você imaginava, porque eu achava que meu pai ia morrer velhinho, sabe? Ou de alguma doença, alguma coisa assim, mas nunca imaginei dessa forma. Imaginava de um acidente porque ele andava muito de carro, de moto por aí e em lugares arriscados devido ao trabalho dele. E aí ver sendo enterrado, saber que não vai ver nunca mais aquela pessoa é bem difícil. Eu fiquei uma semana sem postar porque tava tentando relaxar a mente, né? Eu tô de licença, esse é meu último dia de licença por luto, né? A licença que a gente tira por luto tem um nome muito feio, é licença nojo, acho um nome bem feio. E aí a gente fica em casa, né? Dependendo do parentesco que você tem. No caso de pai, é 7 dias. Pai, mãe. E aí eu tô em casa, né, passando esse tempo, mas a minha mãe não teve direito a ter essa licença, porque é a ex-mulher dele. As minhas irmãs não tiraram, porque uma tá no emprego que ela sabe da necessidade, né? Tipo, as pessoas necessitam muito dela e ela não trabalha todo dia, ela trabalha 3 dias na semana. E não é, tipo, o dia todo. E a minha irmã, outra irmã, iniciou o mestrado agora e ela não pode faltar, então todas elas, né, continuaram. Eu resolvi ficar em casa porque eu precisava. Porque quando você trabalha com criança pequena, você precisa estar com a sua cabeça muito boa, sua mente muito boa, você precisa estar alerta ali. E eu tive, tipo, noites péssimas, eu não consegui dormir direito do sábado pro domingo. E no domingo foi o enterro, né? E eu não consegui dormir direito do domingo pra segunda. E eu também tô doente, assim, tô com uns problemas de saúde. E aí eu resolvi na segunda já ir atrás disso, porque eu precisava fazer esses exames e é muito burocrático pra sair lá do meu trabalho. Então eu disse assim, eu vou pegar essa licença e vou fazer meus exames, vou tomar os remédios, porque são remédios fortes que mexem com o estômago e você tem que aplicar, então assim, eu tô fazendo isso. A minha relação com meu pai não era muito proximal, né? Eles se separaram
Meu pai foi embora de casa, né? Quando eu tinha 13, a Diana tinha 4 e a Antônia tava com 1 mês. Teve umas voltas, mas não foi nada que durou muito tempo, assim. E durante muito tempo eu tive muita mágoa, raiva, assim, e eu passei por muita coisa que não vem ao caso agora, por causa dessa separação, das brigas dele, do comportamento, né, do meu pai. Mas depois que os anos passaram, as minhas irmãs cresceram, e depois de conversar com ele e viver a minha vida, né, crescer e viver a minha vida como adulta, eu comecei a entender que ele era um homem, um ser humano, e que as pessoas erram, e que as pessoas se apaixonam, e que as pessoas deixam de gostar de outras pessoas. Ficava triste porque ele deixou de assumir a responsabilidade de pai dele, mas depois eu vi que talvez tenha sido melhor ele ter se afastado da gente, porque talvez ele estando com a minha mãe, as brigas continuariam e a nossa vida não teria o rumo que teve agora. Talvez a gente não fosse tão unida como a gente é. Eu acho que tudo tem um motivo, né? E aí eu aprendi a perdoar ele, porque minha mãe perdoou ele, né? A minha mãe foi a pessoa que mais sofreu nisso tudo. Perdoou ele, por que eu não ia perdoar? E eu conversei com ele algumas vezes sobre essa questão, né? E eu entendi ele, perdoei ele. Mas a gente não tinha uma relação muito proximal, a gente tinha alguns hábitos que a gente saía, e sempre em janeiro a gente se reunia, ia pra praia e era bem legal. E a gente tinha esse costume, né? Era tipo uma coisa que a gente fazia juntos. E a minha mãe sempre falava com ele pelo telefone. Mas assim, a gente não é muito de falar com familiar, de estar visitando. A gente sempre foi mais assim, de ficar na nossa casa e ser mais reclusa, tanto do lado da minha mãe como do lado da família do meu pai. Aí a perca, sim, é dolorosa, mas não é como você ter um pai super presente, que você convive, que é 100% na sua vida, assim, acho que nem se compara. Mas também é triste e difícil. E agora é seguir em frente, né? Continuar cuidando da minha mãe, das minhas irmãs. Porque agora mais do que nunca somos nós por nós. Já era, né? Mas agora é mais. Eu sinto que a melhor coisa que ele fez foi ter conhecido a minha mãe, ter casado com ela, ter tido a gente com ela. E ele deixou esse presente maravilhoso que ela como nossa mãe, né? E eu sou muito grata a ele por isso. Ele vai ficar na minha memória, né? Acho que na memória das minhas irmãs também, como uma pessoa forte, que gostava do trabalho que fazia, que era brincalhão, que tirava brincadeira com todo mundo, onde ele chegava ele era notado. E de uma personalidade muito forte, muito única. Nos momentos difíceis, assim, críticos e alegres, que ele podia estar presente e ele se fazia presente, né? Porque minha mãe chamava, minha tô doente, vem dar uma força, ou Tônia vai se formar, vai lá ver, vai lá na colação dela. Ela queria que ele estivesse sempre presente, e aí ele vinha quando ele conseguia vir.
E ele sempre ajudava as pessoas dentro do que ele podia, e a gente também. A amizade, assim, dele com a minha mãe mesmo, depois de tudo, ela ainda falava com ele, tentava cuidar dele, porque ela via ele como o pai das filhas, não como uma pessoa que magoou ou fez algo errado. Ela via ele como um amigo mesmo e como nosso pai. E os dois se respeitavam e se ajudavam. Isso é uma parte muito bonita que eu aprendi a entender, né? Que mesmo com todas as situações, somos seres humanos e de alguma forma precisamos um do outro e devemos fazer o bem sem esperar, né, nada em troca. E não exigir, né? Não exigir amor, não exigir presença, esperar que isso seja dado da forma que se a pessoa acha que deve e quer e se sente bem fazendo. E entender que a vida é um sopro. Hoje a gente tá aqui e amanhã do nada, ou no mesmo dia do nada, não estão hoje mais. E que ele vai em paz. Eu acho que eu só precisava falar sobre esse assunto para finalizar, né? Essa história, já que eu já não falava muito, agora eu vou falar bem menos. Obrigada pelos comentários, dando os sentimentos de vocês lá no post que eu fiz aqui na comunidade. Quero agradecer a todo mundo que mandou pra mim, pra minha família, que a gente tenha força e tudo. E é isso, gente. Muito obrigada de verdade, de coração. E até o próximo vídeo. Tchau!